Vamos orar antes para que Deus nos dê revelação da palavra dele. Pai de amor, em nome de Jesus, nós não queremos entender a tua palavra pelo nosso próprio entendimento, porque foi o Senhor quem escreveu, é o Senhor quem deixou uma mensagem, é o Senhor quem revela. Por isso que o teu Santo Espírito revela a nós a tua palavra, toque os nossos corações, renove as nossas mentes, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero ler uma passagem que está em Filipenses, capítulo 1. Eu gosto muito desse livro de Filipenses, porque essa igreja de Filipos, ela foi uma igreja fundada assim debaixo de muito mover de Deus, de muito poder de Deus. E os filipenses sabiam muito bem o que era tribulação, o que era guerra espiritual. Lembra que Paulo foi mandado por Deus, para Macedônia. Filipos era uma das cidades da Macedônia. Macedônia era um país da época, inclusive hoje ainda continua sendo um país, foi restaurado recentemente aí como país. Então, e Deus falou, vai pregar lá. E Paulo foi para a cidade de Filipos, chegou lá para ministrar, e ele procurou um lugar para ele começar a ministrar, encontrou um lugar onde as pessoas se reuniam para orar, e ali ele começou a ministrar. Ali Lídia se converteu e constrangeu Paulo a ficar ali na casa dela. Ele ficou na casa dela enquanto ele estava ali ministrando, mas um dia ele ministrando nesse lugar, aparece lá uma jovem possessa de demônio, e era um demônio que adivinhava as coisas, era um demônio que falava as coisas que iam acontecer, o que estava acontecendo na vida das pessoas, e os donos dela, era uma escrava, essa moça, ganhava muito dinheiro com isso. E esse mesmo demônio ficava falando para as pessoas que Paulo era servo do Deus Altíssimo. Paulo estava acompanhado de Silas nessa época, e falei, são servos do Deus Altíssimo, eu ouvi eles. E Paulo, ela fazendo isso muito tempo, e Paulo ficou indignado com isso. Por que ele ficou indignado? Não tem ligação nenhuma, é zero, entre nós e o diabo. E o espírito maligno, porque a gente podia pensar, mas ele está falando a verdade, que Paulo é servo do Deus Altíssimo, deveria ser ouvido, mas nós não temos ligação nenhuma. Quando o diabo entra em alguma coisa nas nossas vidas, ou nós aceitamos algo que é do diabo, isso vai produzir morte em algum momento nas nossas vidas. Paulo, indignado com isso, expulsa o demônio da moça. Expulsou o demônio, ela parou de adivinhar. Ela parou de adivinhar, os donos dela parou de ganhar dinheiro. Aí vira um tumulto na cidade que eles produziram isso. Pega Paulo, eles batem Paulo, prende Paulo. E Paulo vai lá para a cadeia. E a Bíblia diz que meia-noite ele estava lá adorando e louvando a Deus. Ele e Silas, aconteceu um terremoto naquela cadeia, abriram-se todas as celas, os presos se reuniram, ele começou a pregar o evangelho, começou a ministrar, as pessoas se convertem, o carcereiro se converte, o carcereiro leva ele para a casa dele, trata dele, dos ferimentos e tudo, volta, e depois Paulo é libertado lá daquela prisão, e ali começa a igreja. Então é uma igreja que sabe que que existe uma guerra espiritual. Paulo passou por isso, assim, eles vendo isso, e eles foram frutos justamente da insistência, da persistência de Paulo em pregar o evangelho, mesmo a despeito de todas as tribulações e das circunstâncias complicadíssimas pelas quais ele passou. E aí, anos depois, ele escreve para essa igreja, que é o livro de Filipenses. Então, assim, é um livro muito assim poderoso. Eu gosto demais porque tem umas pérolas, algumas coisas nesse livro assim que a gente usa para tudo, como tudo posso naquele que me fortalece. É um versículo que está escrito nesse livro. Esse versículo tinha assim muita vida para os filipenses, porque eles sabiam, tudo é possível em Deus, mesmo que a gente passe por muita tribulação, mas essa tribulação toda gerou uma igreja poderosa lá em Filipos. E Paulo escrevendo para eles. Então, veja, Paulo foi lá, pregou tudo, deu todo esse pampeiro, e Paulo saiu e continuou pregando o evangelho, formou ali uma igreja e continuou. E Paulo foi preso. Anos depois, Paulo foi preso. E aí Paulo escreve essa carta de dentro da prisão, de dentro de uma prisão. E aí eu quero ler alguns versículos que ele escreveu para a igreja de Filipenses. Capítulo 1, verso 19. A partir do verso 19, olha o que Paulo diz. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então ele está crendo que a igreja orando por ele,
A igreja intercedendo por ele, por uma ação do Senhor, que ele ia ser libertado da prisão. É isso que ele está falando. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Irmãos, meu Deus do céu, eu e você precisamos ter isso. Olha o que ele fala. Segundo a minha ardente expectativa, era uma expectativa poderosa, forte, que ele não tinha dúvida, que era uma convicção que ele jamais seria envergonhado. E aí nós precisamos entender o que é isso, ser envergonhado, porque Paulo estava preso. Hoje, se um pastor é preso, todo mundo fica envergonhado, o próprio pastor, a família dele e tudo. Mas Paulo era preso, e ele está falando que ele jamais seria envergonhado. Então, peraí, o ser preso não necessariamente é motivo de vergonha, pelo menos para Paulo. Por quê? Por que é que Paulo foi preso, meu Deus do céu? Ele foi preso não é porque ele era um bandido, ele foi preso porque ele pregava a palavra de Deus. Ele era um pregador do evangelho e foi preso por isso. Foi preso por isso. Há uma guerra espiritual quando alguém quer viver de forma piedosa diante do Senhor. A igreja que se posiciona diante de Deus é uma igreja perseguida, é uma igreja que vai ter muita tribulação, é uma guerra espiritual. Isso estava acontecendo com Paulo. Aí ele fala, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Naquele tempo, prendia as pessoas e elas estavam fadadas a serem mortas, jogadas lá nas arenas para as feras, era torturado até morrer, apanhava até morrer, era decapitado, era assim que acontecia. E ele falava, eu não estou preocupado com isso. Aí ele fala, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Está falando, olha, e ele fala mais, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Olha o que Paulo está falando, irmãos, isso aqui é uma declaração poderosa. Paulo está falando, só tem uma coisa que interessa nesse mundo, só tem uma coisa, testemunhar de Jesus Cristo, fazer discípulos, edificar o reino de Deus, só tem isso. Ele diz que morrer, uma coisa que todos nós temos medo, eu tenho medo, você tem medo, todos nós temos medo disso. Ele está falando, morrer é lucro, porque morrer é estar com Cristo, e lá é infinitamente melhor do que aqui. Aí ele fala, eu não sei o que escolher, porque se eu morrer e estar com Cristo, isso é melhor, mas se eu ficar aqui, dá fruto. Se eu ficar aqui, eu abençoo você. Se eu ficar aqui, eu ministro da parte de Deus. Agora, então, só existe um motivo para nós estarmos aqui, ministrar de Deus para as pessoas. Ser um sacerdote diante de Deus é a única coisa. Isso é o que Paulo está falando, é o que ele vivia. Mas o que eu quero compartilhar com você está aqui agora. E aí ele fala no verso 27. Então ele está falando isso, e ele aqui vai dar uma palavra para a igreja. Ele vai falar algo importante para a igreja. Aqui por enquanto ele está falando da vida dele, da fé dele, de como ele vive, do que é importante para ele, e tudo. É evidente que isso é palavra de Deus, isso é importante para todo mundo. Mas agora ele fala para a igreja, e olha o que ele fala. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Viver acima de tudo de modo digno. Um tempo atrás eu vi uma reportagem sobre um maratonista, que aconteceu o seguinte, eu acho que você deve ter visto isso. Ele estava correndo a maratona, ele era o segundo e tinha uma pessoa na frente, e a pessoa estava bem à frente. E aí estava terminando a corrida, uma maratona, 42 quilômetros, se não me engano, é uma maratona. Então isso é uma coisa desgastante. E, então ele correndo, a pessoa estava à frente, só que a pessoa que estava à frente, ele parou pensando que tinha chegado na fita de chegada, né? Sempre tem aquela fita onde eles passam e tudo. Então ele se enganou e parou antes. Esse maratonista que vinha segundo, então como o cara parou, e ele viu que o cara parou enganado, pensando que terminou ali, que tinha chegado no final, mas o final estava uns 10 metros para frente. E aí ele viu, ele podia ter passado por essa pessoa que parou e ganhado a corrida, mas o que ele fez? A hora que ele chegou, ele pegou o sujeito e empurrou o sujeito até na fita de chegada. E aí o outro ficou em primeiro e ele ficou em segundo. E aí depois da corrida e tudo, foram entrevistar ele e perguntaram para ele assim: ué, mas por que você não passou por ele e ganhou a corrida?
Porque ele parou, não tem nada a ver com você isso. Ele que quis parar, ele estava enganado, mas ele que parou, ele devia estar atento. Ele não estava, ele parou e você podia ter ganho a corrida. Por que você não fez isso? Por que você pegou ele e foi empurrando ele até na fita de chegada para ele ganhar a corrida? Ele falou, porque isso é o normal. Ele foi enganado, ele corria mais do que eu, ele estava mais bem preparado, ele ia ganhar de todo jeito. Por um engano ele parou, mas se ele tivesse corrido mais 10 metros, então tudo. E aí eu fiz o que é normal, eu peguei ele e falei, precisa correr, é ali, você ia ganhar, mas é ali, mais 10 metros. E aí ele falou algo muito importante, ele falou assim, e também tem um problema, como que eu ia encarar minha mãe? Como eu ia encarar minha mãe se eu passo por ele e ganho essa corrida? Então, ou seja, aquele rapaz, ele foi educado pela sua mãe e tinha uma forma digna de ser vivido. E a mãe dele ensinou isso, ele aprendeu isso. Ele aprendeu viver de forma digna. Então, forma digna no caso dele ali, era nunca fazer algo assim, tirando uma vantagem de um erro de alguém. Então, essa era a forma digna. Ele falou, como que eu vou encarar minha mãe depois? E ela vai me perguntar, meu filho, o que você fez? Você viu que o cara se enganou, você tirou vantagem disso? Como que é isso? Não te ensinei isso. Você pode ser um vencedor e tudo, mas sem tirar vantagem dos outros, sem aproveitar do erro dos outros. Foi isso que ele disse. Então veja, eu quero te falar uma coisa. Eu e você um dia vamos nos apresentar diante de Deus. E como que nós vamos encarar o Senhor se não vivemos de forma digna do Evangelho? O que é viver de forma digna do Evangelho? Paulo está falando aqui, viva de forma digna do Evangelho. Viva da forma como Deus vive. Vive segundo aquilo que Deus ensinou, que Cristo trouxe para mim e para você. Está falando, viva disso. E eu te pergunto, qual é essa forma digna de ser vivido? Porque um dia nós vamos estar diante do Senhor. E Deus vai olhar, e aí, o problema não está da parte de Deus, está da minha parte, está da sua parte. Nós vamos encarar o Senhor como esse maratonista, encarar a mãe dele. E ele sabe, minha mãe ia olhar para mim, bastava ela olhar e eu já ia ficar ruim. Então, um dia eu e você vamos encontrar com o Senhor. E aí, o que é essa forma digna para nós olhar para o Senhor, abraçar o Senhor e falar, eu vivi de forma digna o Evangelho enquanto eu estava na terra? Ele explica qual é. Tem duas coisas aqui nessa forma digna. Vamos ver o que é que ele fala? Então, vou ler o versículo novamente. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo vermos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que, agora ele fala aqui que é a forma digna, estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O que Paulo está falando? Viver de forma digna é viver em unidade. Primeira coisa, unidade. Eu e você fomos inseridos no corpo de Cristo, no corpo de Cristo. E não se vive de forma independente num corpo. A minha mão não vive de forma independente, ela está conectada no corpo, ela está em harmonia, está em unidade com o corpo. Paulo está falando, viver de forma digna é viver em comunidade, viver em unidade, viver conectado com o corpo de Cristo. Você que está me vendo e ouvindo, deixa eu te falar uma coisa. Você está conectado onde? Você está numa célula? Você faz parte da igreja? Você realmente é alguém presente? Você tem uma função nesse corpo? Porque todos os membros do nosso corpo têm função. Não existe nada que não tenha função. Então tudo tem uma função. Eu e você temos uma função no corpo de Cristo. Nós abraçamos esse corpo. Nós estamos vivendo em unidade. Nós temos um propósito comum. Ele está falando aqui, um só espírito como uma só alma, lutando juntos, ou seja, estando na guerra juntos, avançando juntos, vivendo em comunidade. Essa é a primeira coisa que ele diz que é viver de forma digna. Quem vive de forma independente, quem vive de forma isolada, não está vivendo de forma digna do Evangelho. Porque o nosso Deus vive em comunidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vivendo numa unidade tal que a gente não sabe quem é quem. E Deus nos chamou para viver a vida que Ele vive, não a vida que você quer viver, não a vida que eu quero viver, mas a vida que Ele vive. E essa vida é comunitária, essa é uma vida junta, em unidade, é um só espírito, uma só fé, um só propósito. Essa é a primeira coisa. A segunda, e aí ele fala, lutando junto pela fé evangélica, ele fala a segunda coisa, e que, então, ou seja, essa é a primeira coisa, viver de forma digna, e a segunda é, e que em nada estáis intimidados pelos adversários.
E aí ele fala: pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Olha aqui, a segunda coisa é não viver intimidado. Ou seja, eu e você fomos chamados para viver com coragem, enfrentando as tribulações, enfrentando as aflições, resistindo ao diabo. Não é fugindo, não é correndo, não é se escondendo, é avançando. Isso é viver de forma digna, porque Deus é o Deus, o Todo-Poderoso. O Espírito desse Deus Todo-Poderoso habita em você, habita em mim. Então como que nós vamos viver de forma intimidada? Seria-se um absurdo, é uma vergonha para mim e para você viver com medo, porque carregamos o poder de Deus sobre nós. Jesus é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então não é digno um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus, uma filha de Deus viver de forma intimidada. Paulo está falando, viva de forma digna. Veja, Paulo estava preso. Alguém podia falar para Paulo: você vem falar para viver de forma digna? Você está preso, Paulo. Sabe, estar preso por pregar o evangelho. Olha o que ele fala que é. Ele fala: olha, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros salvação, isso da parte de Deus. Paulo está falando, quando você está diante de uma tribulação, de uma aflição, porque você é crente, porque você está dentro de uma guerra espiritual, o mundo diz que é perdição. Mas ele está falando, isso é prova de salvação. É prova de salvação, ao contrário. Os céus olham para você quando você está no meio de uma tribulação, no meio de uma aflição, porque você é crente, você está numa guerra espiritual. Ele olha, isso é uma prova de que você é salvo. Isso é uma prova de que você é digno. Isso é uma prova de que você é filho de Deus, que você encarou o evangelho, que você está vivendo a vida cristã. Ele está falando isso para os outros. Olha para você e fala: meu Deus, o que está acontecendo? Coitado, é crente, olha aí o que deu a vida dele, e acha que você está completamente perdido. Sabe, os amigos de Jó falaram isso para ele. Os amigos de Jó foram ver Jó, amigos, não eram inimigos, amigos. Chegou lá, eles ficaram tão compadecidos, falou: meu Deus, você está perdido, o que você fez de errado? Conta aí, abre o seu coração e tudo. Porque eles não entenderam o que era a vida cristã. E aí Paulo fala, por que é salvação? Ele fala, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente creres nele. Então veja, quando eu estou passando uma tribulação, quando eu estou numa guerra, numa aflição, porque é um propósito divino, eu estou dentro do propósito divino, eu abracei a fé cristã, eu estou firme no evangelho, isso é graça divina, isso vai redundar em maturidade, vai redundar em experiência com Deus, vai redundar em galardão, é isso que está falando.